ela sempre foi dramatúrgica. Na minha presença, ela repetiu o ato. Caiu novamente na minha frente, assim, do lado, de ponta cabeça. E eu avaliei novamente, não deu nada. Depois, uma semana depois, levamos ao médico, mandamos tirar um raio-x. Nada. O que é isso, meu irmão? São anjos do Senhor que protegem, que amortece a queda. Irmãos, que livra. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os livra. Está entendendo? Livra. Uma época não sei porque Deus está mandando falar isso, mas estou falando. Hoje está mais testemunhos, né? Mas uma época que uma igreja estava sofrendo uma perseguição numa região da África, e a missionária líder ligou para o pastor dela nos Estados Unidos e disse: pastor, faz uma campanha na igreja, reúne a igreja, porque nós estamos sendo perseguidos e não sei não, acho que eles vão nos matar, porque nós estamos sendo muito perseguidos, e está difícil a perseguição aqui, então nós queremos pedir oração à igreja, né? Aí o pastor, que era o pastor daquelas missionárias, né, reuniu a igreja e fez uma vigília, um clamor naquela noite para aquelas missionárias, e pegou e o pastor orou: Senhor, envia os teus anjos para proteger a missionária fulano de tal, juntamente com as outras demais irmãs, onde elas estiverem agora, nós não sabemos, ó Pai, que o Senhor possa montar uma guarda na frente delas, e tal, e protegê-las de todo mal, que o inimigo delas não possa vê-las, ou de fato serem derrotados em nome do Senhor Jesus. E assim orou. Aí no outro dia ele ligou para saber como é que elas estavam, e contar que tinha orado por elas, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, ontem nós fomos para um lugar aqui retirado, longe, porque se as pessoas ouvirem qualquer barulho de oração, eles denunciam para vir matar os crentes, e nós fomos num morro, um lugar isolado mesmo. Lá nós começamos a orar, e o exército aqui desse país nos descobriu lá, e eles apontaram os fuzis para nos matar, nos colocaram enfileiradamente assim, né, para matar um a um. De repente, não sei o que aconteceu, que esse exército saiu gritando: vocês vão nos matar, corre, que eles vão nos matar. Aí depois eu ouvi na cidade que tinha tido um outro exército lá no morro, que tinha derrotado o exército daquele país lá. E elas não viram nada, mas o exército inimigo viu. O que era, irmãos? Anjos do Senhor que são ministradores a nosso respeito. Está entendendo? Então, nesse caso aqui, os filhos dos homens não eram anjos, porque anjos não procriam. Anjos não são seres assexuados, eles são seres espirituais. Eles podem até se materializar, eles podem até se assemelhar a homens, e biblicamente nós sabemos disso. Depois nós vamos ver aqui na ideia, no caso de Ló, quando os anjos do Senhor foram lá avisá-los, e aqueles homens que eram homossexuais quiseram ter relações com os anjos, ou seja, foram os homens que desejaram os anjos, né, os anjos que tinham transformado em seres humanos, mas que os anjos os feriram de cegueira, ficaram cegos. E aí, claro que não existe essa possibilidade mesmo, né? Não existe essa possibilidade. Então, o que seria isso aqui então? Já que não são anjos casando com mulheres, né? Os anjos viram as mulheres, como essas mulheres são lindas, né? Eles não são nesses sentimentos. Os homens, os anjos, não tem. Teologicamente, isso não é concebível com base naquilo que Jesus fala. O que são isso, irmãos? É igual hoje nós falamos, só mudou o linguajar. É um ímpio ou um crente casando com um ímpio, juntos igual. Quem que são os filhos de Deus? Como é que os crentes são chamados até hoje? Filhos de Deus. Então não são os filhos de Deus? A todos que o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Qual foi o problema aqui? De gerações que eram homens crentes tementes a Deus, começaram a casar com mulheres que eram formosas, eram bonitas sim, mas eram ímpias. Essa é a questão, nada mais, nada menos do que isso. Eram os filhos de Deus, ou seja, os servos de Deus, tá certo? Os servos de Deus, eles viram que as filhas dos mundanos, dos ímpios, eram mulheres bonitas. Então eles foram só pela sedução do olhar e tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradaram. Então aqui nós estamos vendo casamento de julgo desigual. Homens crentes que deveriam casar com mulheres crentes, não, foram casar com as ímpias, porque eles achavam as ímpias mais bonitas, mais sensuais, mais não sei o que lá, tá certo? E por isso desagradaram ao Senhor por conta disso. E casamento de julgo desigual vai causar problema. Assim como Eva levou Adão a pecar, essas mulheres certamente iriam corromper esses homens, e vice-versa. Se o caso for invertido também, a mulher crente casar com um homem ímpio, é muito difícil sustentar um relacionamento assim. É muito improvável, né? Mas existem muito mais lutas e dificuldades do que possibilidade de conversão, né? Muito mais fácil. Eu lembro de um ex-pastor meu que brincava e falava, quando ele palestrava sobre namoro, ele falava sobre isso, né? E aí na época ele até me usou, e usou na época uma namorada minha para citar esse exemplo, né? Aí ele falou assim: imagina o Wilson Júnior, né, sendo crente, mandou subir em cima de um banco, né? E a sua namorada não sendo, qual que é mais fácil? Ele colocá-la, e na época eu era bem franzininho mesmo, pesava lá os meus 48 quilos, né? E é ele colocá-la em cima do banco, ou ela puxá-lo para baixo? Né? Qual que é mais fácil? Ou seja, nós que somos servos de Deus estamos no patamar mais elevado. Relacionar com o ímpio é muito mais fácil quem está embaixo puxar do que quem está em cima levantar. O peso é muito maior, é muito mais difícil, né? Aí a pessoa fala assim: não, pastor, mas eu tenho uma experiência. Eu era crente, meu marido ímpio, eu trouxe ele para a igreja. Só que você é uma exceção. E a gente não monta teologia em cima de exceção. Se você for pegar um voo daqui para São Paulo, e o voo das 9, e você lê o jornal e fala assim: olha, a cada 10 voos desses que está indo para São Paulo, 9 está caindo. Você ia arriscar? Enquanto você me conta um caso que deu certo, que a mulher pagou um preço, que o marido converteu, eu te conto 99 que não deu. Você vai se arriscar? É melhor não. Então é a questão de Deus ser misericordioso na vida da irmã e o marido dela ter convertido, ou Deus ter sido misericordioso na vida do irmão e a esposa ter convertido, isso é exceção, não é regra. Não é regra. Então, sempre julgo desigual vai trazer males, tá certo? Mas isso é outra aula que a gente pode aprofundar nesse assunto, tá certo? Mas vamos lá então, resolvidos quanto a isso, o que é o filho dos homens? Os crentes. O que é os filhos dos homens? As filhas dos homens? As ímpias, tá certo? Eram bonitas, mas eram ímpias, tá certo? Não serviam a Deus. Tomaram para si as que entre todas mais agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que levou os crentes a casar com as mulheres ímpias? Por causa da beleza, da carnalidade. Então, por esse carnal. E os seus dias serão de 120 anos. Então, aqui então, Deus delimitou a idade do homem. E até hoje, irmãos, vive em torno de, se eu ver o homem aí, né, mais velho da terra, não passa de 60 e pouquinho. 110, 115.
Contem na internet, tem um de 150, mas é difícil de provar, né? Coloca aí uns aí que é bem complicado. Mas a gente vê a expectativa, né? Os nossos avós morrem aos 90, aos 80, aos 70. Hã? Pois é. Então aí foi limitado até os 120. Então aqui houve a limitação. Por que da limitação? Por causa da maldade humana. Quanto mais um ímpio viver, mais males ele causa para a sociedade, mais males ele causa para o meio ambiente, porque ele é ímpio. Por isso que nós sabemos que estatisticamente os ladrões, os homicidas, os traficantes morrem mais cedo. Está entendendo? Isso é justiça de Deus. É Deus preservando a sociedade. E pensa, todos os ladrões da década de 80 estarem vivos até hoje. Então tem que ir eliminando de vez em quando alguns, senão o mundo estaria terrível, né? Estaria pior do que está, né? Então, ou seja, estatisticamente a gente sabe que as pessoas se envolvem no crime, morrem aos 18 anos, aos 20, aos 25, não passa muito disso não. Não passa, a não sei quando Deus tem misericórdia, salva, resgata, transforma, e mesmo assim é complicado. Então tá exatamente. Verso 4: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então está contando fatos naturais aqui mesmo, que existiram gigantes, de fato existiram mesmo. A gente vê Davi mesmo lutando contra um gigante, né? Até hoje tem o gigantismo no mundo, não tão acentuado quanto era nessa época, que tinha pessoas que cresciam mais de 2 metros, 3 metros, né? Não pense aqui em homens de 30 metros, não nada nesse sentido, né? Mas no sentido mesmo acima da média, talvez o dobro do tamanho de um homem normal, de uma mulher normal, você pode chegar a essa possibilidade, tá certo? E foram varões de renome na antiguidade. Verso 5: Viu o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem havia se multiplicado. Então não era questão assim, era uma pandemia, era de fato algo que tinha generalizado. Tá certo? Tornou algo pandêmico, endêmico na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus viu isso. Verso 6: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até aí o verso, antes de chegar no verso 8, até aí o verso 7. Nesse texto aqui traz uma problemática para alguns, a questão teológica. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como aqui o texto está dizendo que Deus se arrependeu? Como conciliar isso? Então, peraí, a Bíblia está mentindo? Esse texto está mentindo? Há uma contradição aqui? Não. Primeiro que existem termos hebraicos diferentes para arrependimento. Mesmo eu não conhecendo esses termos hebraicos, e esse termo aqui de arrependimento é diferente do outro termo para arrependimento, primeira coisa, isso já abre para o que existem arrependimentos diferentes. Agora a questão é, vamos tirar o hebraico aqui, vamos supor que não conheçamos o hebraico. A questão é, quando a Bíblia fala dos eternos decretos de Deus, das promessas de Deus, de algo que vem da parte de Deus, Deus nunca volta atrás. Agora, no que diz respeito ao relacionamento com o homem, por causa do homem, Deus pode modificar a sua forma de agir. Por isso que a Bíblia chama isso de arrependimento,
que é arrependimento? Nesse sentido aqui, é Deus querer agir de uma forma, mas Deus teve que agir de outra forma. Isso se dá tanto do negativo para o positivo, biblicamente, como também do positivo para o negativo, que era o caso aqui. Qual era a vontade de Deus? Abençoar, que esse povo crescesse, que esse povo voltasse para Ele. Mas não, pelo contrário, o povo se afastou, e por conta disso Deus teve que trazer juízo. Então esse arrependimento aqui não tem a ver com o próprio Deus, esse arrependimento tem a ver com o homem. Foi a atitude do homem que gerou uma reação de Deus. Ele arrependeu no sentido de: eu projetei algo bom para o homem, mas o homem está fazendo aquilo que é mal, então eu tenho que arrepender desse projeto, eu tenho que mudar esse projeto, eu tenho que exercer o juízo. Está entendendo a ideia? Então, arrependimento nesse sentido aqui é arrependimento. Isso, por exemplo, em tantos outros textos da Bíblia vai trazer isso novamente. Então eu me arrependerei, né? Se voltarem para mim, eu me arrependerei do mal que eu estava para fazer com vocês. Já é o contrário. Quando você pega lá, por exemplo, das bênçãos e maldições de Deuteronômio, então é usado também esse termo lá, que Deus, se vocês voltarem para mim, eu vou arrepender e vou tirar a maldição, e vou abençoar, e vou restaurar. É aquela ideia: se o meu povo que se chama, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a terra. Ou seja, uma ação do homem que mudou a ação de Deus. Entendeu então? Então isso na Bíblia pode acontecer sim, do positivo para o negativo. Deus queria abençoar, mas vai ter que amaldiçoar. Deus queria preservar, mas vai ter que matar. Deus queria edificar, mas vai ter que destruir. Está entendendo? Isso dá, a palavra hebraica é arrependimento, porque a vontade de Deus não era destruir, a vontade de Deus era abençoar, mas por causa do pecado ele tem que destruir. Aí ele tem que arrepender, tem que mudar de planos. Como também o contrário, Deus, por causa do pecado, Deus queria destruir, porque ele tem que exercer a justiça, mas o sujeito se arrependeu, Deus se arrepende também. Deus muda os seus propósitos. Agora ele vai abençoar, ele vai tratar, ele vai nesse sentido. No que diz respeito aos decretos eternos de Deus, pode ficar tranquilo, que Deus falou que vai ser, será. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu alguma coisa que aquilo vai acontecer, isso vai acontecer. Ele não volta atrás, sua palavra não volta atrás. Deus não tem plano B, C, D, não, tem plano A, é o único plano. E ele não volta atrás, os seus decretos são incontestáveis, irrevogáveis, e ele não se arrepende. O que ele falou que é certo, que é errado. O que Deus não é tão maleável como o homem quer que ele seja, não. O que ele fala é verdade, e é a verdade revelada. Entenderam então? Arrepender, esse arrependimento, Deus se arrepende, que é em relação ao homem. Ele muda de ideia, ele muda de tratamento, ele muda de proposta, ele muda de tudo, tá certo? Mas se ele se arrepende em relação a si mesmo, não se arrepende. Em relação aos seus decretos, resolvido isso? Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Beleza, então, resolvido isso, então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque ele esperava que o homem de fato fosse buscado. Ele esperava isso, mas o homem, por sua vez, abandonou o Senhor, e ao invés de buscá-lo, ao invés de arrepender, ao invés de voltar para Deus, fez o contrário. Multiplicou-se a iniquidade no meio da raça humana, e por isso Deus teve que se arrepender e tomar algumas decisões sérias em relação ao homem, tá certo? Então ele se arrependeu. Professor, também no caso aí,
falar de iniquidade, tinha uma boa porção de cristão, né? Se tinha, É, até no versículo 1 e 2 tinha. Só que depois, por conta desses casamentos, aí a questão da perversão e a questão da apostasia, que Noé viveu um período de apostasia. Então que tinha os meio crentes, aquele que os pais eram crentes, mas eu casei com uma mulher ímpia e ela me ensinou a adorar os deuses dela, e está tudo bem porque ela era muito bonita e ela me convenceu, e a maldade foi se multiplicando, tá certo? Ao ponto de Deus querer destruir toda a terra. O propósito de Deus aqui era destruir toda a terra, porque o mal estava praticamente incontrolável. É o que o texto diz aqui: a iniquidade havia se multiplicado, a maldade do homem havia se multiplicado, e era continuamente mal. E olha aí, o texto dizendo: todo o desígnio do seu coração. Não era alguém que vivia, o povo aqui não estava fazendo maldadezinha aqui ou acolá, não. Era tudo que fazia, esse negócio era voltado para o mal. Está entendendo? Aí, quando chega no versículo 8, tem esse porém aí. Olha que porém fantástico. Eu amo os poréns da Bíblia, né? Tem uma questão que me intriga, essa questão dos nefilins aqui, que eram os gigantes, né? Se eram irmãos com irmãs, primos com primos, como que se chegou à questão de ser gigante? Aqui já não eram mais irmãos e irmãs. Aqui já estamos bem longe de Adão e Eva, e a população mundial aqui já estava. Não, mas aí, como o dilúvio não teve que recomeçar entre eles de novo? Sim. Essa questão de gigantismo é um fator genético, é uma modificação genética, assim como um monte de outras anomalias, combinações genéticas, né? Existem pais normais. Estuda a história dos gigantes, das pessoas que têm gigantismo. Muitos deles têm pais normais mesmo, pai de tamanho normal, com a mãe de tamanho normal, e houve uma fusão genética, e por uma mutação genética gerou um filho gigante. Eu já vi anãs. E como também tem o nanismo, né? O nanismo também. Eu já vi de pais normais. Não, geneticamente pode ter as duas possibilidades tranquilamente. Entendeu? Então essa questão tem a ver com genética, a questão de cor, depois nós vamos aprender aqui, de cor da pele, tem a ver com a questão da melanina na Terra, tem a ver com a posição da pessoa, que a pessoa está morando no globo terrestre. Então você pode pegar um casal de alemão, bem branquinhos, colocar ele aqui no Trópico de Equador, eles já vão bronzear um tiquinho, né? Vão bronzear, vai ficar que nem um pimentão. Mas os filhos deles já vão nascer um pouco mais pigmentados. E se, é claro que tem toda uma questão de miscigenação, mas se fosse igual a Adão, casando irmãos com irmãos, os netos já sairiam mais pardozinhos, amarelados. Os bisnetos já mais moreninhos. Tranquilamente. Entendeu? Até que se chegasse na quarta, quinta geração eram negros, normalmente. Tem tudo a ver com o globo, onde é que nós estamos localizados, a questão do sol, é melanina na Terra. Então todos nós somos geneticamente iguais. Como também podemos pegar um casal de negros mesmo e levar para um dos polos, região de menos insolação, entendeu? Em vida, se pegar muito novo, jovem, em vida, a pele já vai clarear em vida. Está entendendo? A pele vai clarear e os filhos já vão nascer mais moreninhos. Quando vê daqui a terceira, quarta geração, está criando uns albinos por aí. Entendeu? Então, aonde que o preconceito não tem justificativa nenhuma, nem na genética. Justificativa nenhuma. Nós somos todos iguais mesmo. Geneticamente, filhos da mesma mãe, Eva. Filhos do mesmo pai, Adão. Filhos da mesma mãe, a esposa de Noé, como seu nome dela. E do mesmo pai, Noé, né? Ou dos seus filhos também, pode ser. Está entendendo? Então, normalmente.
Isso tem a ver com o puxadinho do olho, sérios fatores que tem a ver com onde é que nós estamos posicionados no globo terrestre. Isso tem a ver com o tamanho, tem tudo a ver com fatores climáticos. Quando você estuda a espécie, como é que a espécie se desenvolve em determinados ambientes, você aprende sobre isso. Ambientes melhores, a espécie vai se desenvolver. Vou pegar duas sementes e colocar no solo melhor e no solo ruim. São as mesmas sementes, mas elas vão se desenvolver em situações diferenciadas. Tá certo? Então essa questão aí de genética, existe a possibilidade tranquila de geneticamente o pai não ter nada, a mãe não ter nada e ter uma criança com síndrome de Down. O pai não ter nada, a mãe não ter nada e ter um filho, nanismo. O pai não ter nada, a mãe não ter nada, geneticamente falando, mas na fusão genética ali, criar um filho gigante, tranquilamente. Não tem dificuldade nenhuma. Geneticamente existem todas essas possibilidades. Então, eu digo que eu cheguei na médica perguntando sobre a minha filha, porque o meu sangue é A positivo e da Patrícia também é A positivo. Fez o exame da minha filha, O negativo. Como é que acontece isso? Positivo com positivo dá negativo e ainda O, né? Mudou tudo. Eu fiquei até bem preocupado. Brincadeira. Mas aí a médica, ela brincando, ela falou assim: olha, das últimas possibilidades no sistema ABO, geneticamente existia sim essa possibilidade, era a última, a sua filha nasceu. Ela foi premiada, O negativo. Mas quando você faz os cálculos, dá sim, fator RH pode nascer negativo, e do sistema ABO também, é muito raro, mas geneticamente pode nascer assim. Entendeu? Já o meu filho nasceu O positivo. Né? Então, são coisas da genética, que a gente sabe que é uma informação aí que nem os computadores cabem de quanta informação que existe o DNA de uma pessoa, né? O dispositivo genético de cada um. Tá certo? Então, chegando aqui, já concluindo, semana que vem nós vamos continuar por aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E vai dizer aqui: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eu acho isso fantástico, essa informação, porque o vizinho de Noé não buscava a Deus. Os amigos de Noé não eram tementes a Deus. Os colegas de faculdade de Noé não tinham nada com Deus. Mas no meio de uma geração corrupta, Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era um homem justo, íntegro, no meio dos seus contemporâneos. Então o escritor deixa bem claro isso, né? Não é que ele vivia no mosteiro, ou que ele vivia separado, não. No meio dos corrompidos, ele permanecia justo e íntegro. E vai dizer aqui então: gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a partir de então começa a narrativa do dilúvio, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, né? Todo mundo é pecador, ímpio, todo mundo é promíscuo, todo mundo é corrupto, mas Noé Noé não é. Noé, tá certo? Entendeu, piadinha, né? Noé não é. Ele não é, tá certo? Então aqui, então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei desaparecer juntamente com a terra
Eis que os farei desaparecer juntamente com a terra, e vai dizer: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafitarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo farás 300 côvados. É mais ou menos aí, quando você vai ter alguns já tem a linguagem de hoje, ou já tem a outra, um côvado, essa região aqui dá 44 centímetros. Então 300 côvados vai dar aí em torno de 100, como algumas traduções já teológicas já, 100 e poucos metros de comprimento, né? E depois 50 de largura, é isso? Vai dar aí em torno de 18, 20 metros, é isso? 22 metros, é isso, de largura, e a altura de 13 metros, é isso aí mesmo, está entendendo? Irmãos, até hoje a ciência marítima usa essas mesmas proporções para construir as embarcações. Até hoje é baseado. Se fizer maior, estou falando proporção, entendeu? Proporcionalmente, será que Deus entende de flutuação? Será que Deus entende? Então, quando você pega as grandes embarcações hoje, proporcionalmente são essas medidas aqui mesmo, né? Tanto que Deus é perfeccionista naquilo que faz. Será que o cientista deu a vida? É, alguma coisa nesse sentido aí, né? Será que foi passando de geração a geração, né? Então, farás ao seu redor uma abertura de um côvado, e essa coisa aqui então, que nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Só uma curiosidade: quais os animais que não foram colocados na água, desculpe, que não morreram no dilúvio e que de fato não foram colocados na arca? Os peixes. Os aquáticos. Então, historicamente, biologicamente, os animais aquáticos são os mais antigos do mundo, tá certo? Já os animais que são terrestres ou que de fato só respiram fora da água, desses sim foram colocados um casal, 2 de cada espécie, tá certo? E como é que coube esse tanto de animal dentro da arca? É outra pergunta. O que o pastor lá de Casais fala, né? Pegou só os filhotinhos. Exatamente. Foram pegos filhotes. Tá certo? Essa é uma das explicações que nós temos, porque não se fossem animais adultos mesmos, né, grandalhões, da sua idade adulta, não teria sobrevivido. Então Deus foi sábio até nisso, né? Então pegou filhotinhos, né, e colocaram ali de cada espécie naquela arca. Semana que vem vamos continuar aí, para a gente conseguir chegar em Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite da Tua presença, que Tu possas continuar nos instruindo e trazendo, Senhor, clareza de compreensão acerca da Tua palavra. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode apertar aí para mim aí. Glória a Deus. Amém? Pastor.